Boa noite, galera. Estamos dando início a mais uma aula do canal Detonando Exatas e o assunto de hoje vai ser função do primeiro grau. Antes de falar dos tipos de função do primeiro grau, a gente precisa saber algumas coisas, como por exemplo, função é uma relação, tá certo? Vai ser uma relação entre duas variáveis, que é o x e o y, uma vai depender da outra, tá certo? Nós temos também o x elevado a 1, por isso que é do primeiro grau. Se fosse o x elevado a 2, seria do segundo grau, tranquilo? O gráfico da função sempre vai ser uma reta, porque é do primeiro grau, beleza? Uma coisa é a consequência da outra, tá certo? Se o x está elevado a 1 é do primeiro grau, como consequência o gráfico é uma reta. Se o x estiver elevado a 2, como consequência o gráfico vai ser uma parábola, beleza? E o y, que é uma das variáveis, né, da função, também tem uma notação específica, que é chamada de f de x, beleza? Então vamos lá. E em relação a quem depende de quem, o y vai ser o dependente do x. Eu mudo o x, encontro um y, beleza? Então vamos lá. A primeira função é a função afim, tá certo? Que a gente vai ver lá na frente, que ela é a função na forma completa. Ela é do tipo y igual a x mais b, onde o a e o b são os meus coeficientes, tá? O a vai ser o coeficiente angular e o b vai ser o coeficiente linear, tranquilo? O a, por vezes, é chamado de termo dependente, porque ele vem acompanhado do x, enquanto que o b é o termo independente, beleza? Perceba que eu não estou falando de variável dependente, variável independente, de termos, tá certo? Beleza? Porque nesse caso aí nós temos dois termos, né? Um binômio, ax mais b, tranquilo? Outra coisa que nós temos que saber que o b ele é o ponto no qual a reta vai interceptar o eixo y, ou seja, é quando a reta corta o eixo y. No ponto que ela cortar vai ser o meu b, tranquilo? E o zero da função nada mais é do que o ponto no qual a reta intercepta o eixo x, beleza? Então vamos dar continuidade. E uma observação aqui, né, que o a, que é o meu coeficiente angular, como o nome já diz, coeficiente angular tem a ver com ângulo, então ele também pode ser chamado de alfa, beleza? Se eu encontrar a tangente de alfa, eu estarei encontrando o meu coeficiente angular. E para me aplicar tangente, o triângulo tem que ser um triângulo retângulo, beleza? Então o zero da função, como é que eu acho o zero da função? É só atribuir o valor zero para a minha variável y. E como é que fica? Fica 0 igual a x mais b, o mais b passa para o outro lado menos b, o a está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, meu x é igual ao quê? Menos b sobre a. Então, toda vida que a questão pedir o zero da função, é só eu aplicar essa fórmula. X igual a menos b sobre a. O ponto que eu achar vai ser o ponto que intercepta o eixo x. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, vamos lá. A função do primeiro grau afim, que é o que eu estou falando desde o início, está na forma completa, mas se faltar o coeficiente a, ou seja, se o a for igual a zero, eu vou ter um novo tipo de função, que é a função constante. E se o b for igual a zero, aí eu vou ter outro tipo, que é a função linear. E a gente vai ver lá na frente que a linear passa obrigatoriamente pela origem. Beleza? Então, já sabe, a função afim é a do primeiro grau completa. Tem o a e tem o b. Se faltar o a, constante. Se faltar o b, linear. Então, alguns exemplos aqui, né? Nesse caso aí, você percebe que eu tenho o a positivo, que é 5, e tenho o b positivo, que é 4. E o outro exemplo, eu tenho um a negativo, menos 3, e o b positivo, mais 10. Então, eu tenho o a e o b. Então, é uma função afim. Próximo exemplo, eu tenho o a, que é 3, e eu tenho o a, que é menos 6. Ou seja, o meu b está faltando. Essa função é incompleta. E quando falta o b, é o quê? É ali, né? A. E eu sei que ela passa obrigatoriamente pela origem. Por fim, dois exemplos de função constante. Ou seja, quando falta o meu a. Então, no caso aí, y igual a menos 2 e o y igual a mais 5. Tranquilo? Então, vou parar por aqui, pessoal. Próximo vídeo eu vou dar continuidade, exemplificando melhor cada um deles, falando da declividade, né? A inclinação da reta, tá certo? E vou falar de outras coisas